Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Cassioli Responde, do programa Mitos, Credos e Religiões. Hoje, além das perguntas que vocês vão fazer ao Babá, né, teremos muito mais coisas para oferecer para vocês. Boa noite, Babá. Boa noite, amigo. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo na paz, Jesus. Tranquilo? Tranquilíssimo. Porque hoje a live vai ser um pouco mais esticada. Vamos esticar, vamos dar uma esticadinha. Hein? Vamos. Qualquer coisa, aparece um chocolatezinho para reforçar. Vamos ver esse chocolate. Tá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma coisa legal para caramba. Fios do candomblé. Né? Na realidade, o Babá já vai dar uma explicação, uma explanação para vocês desses tipos de fios. Tá? Ou não tipos de fios. São fios de candomblé. Não é isso, Babá? É isso aí, fio tradicional. Os fios tradicionais do candomblé. Posso já... Tá? Por favor, pai. Pode. Bom, vamos lá. Quando eu falo de fio tradicional, eu estou falando dos trade beads, que eram os fios que, na verdade, é o seguinte. As pessoas levavam essas contas para a África em troca de ouro dos africanos, ou de pedra preciosa, de outras coisas mais que os africanos tinham. Então, muita peça é muito antiga na África. E essa peça, a grande parte delas, teve no pescoço de um rei um dia, ou de uma pessoa importante um dia. E aí, era esta caça, antigamente, que os pais santos tinham desses fios. Só que esses fios acabaram sumindo e dando espaço para o colar da 25 de março. Hoje o pessoal gosta do colar. Mas eles têm uma história. Eu vou começar mostrando um fio aqui, que eu vou mostrar a minha filha de santo aqui, a Jamila. Aí você só vê se foca o fio direito. Mostra aquele fio lá que é o novo, isso aí. Esse fio é o que vocês compram aí, que vocês acham em qualquer casa de umbanda, que ele é o fio ele é de sílica, ele é areia de sílica. Dá para aparecer bem? Dá? Esse fio é de areia de sílica. Então, vocês botam um corante e fazem esse fio aí no calor lá. Alguns são assim de areia de sílica. Mostra aquele que é verde ali, que está com terracota. Esse é de vidro quebrado, que os africanos moem, derrete o vidro, é o verde, a peça verde. E refazem a pedra. É vidro de Coca-Cola, qualquer vidro. Eles pegam lá, esmoem, jogam um corante, e aí fica esse fio mais grosseiro, vamos colocar assim, né? Tá ok? Tá, agora pega o original. Essas pedras, na verdade, elas são para imitar... Não. Esse fio, ele chama morrime. Alguns conhecem por monjoló. Isso aí era a forma antiga de fazer vidro. Vê se aparece bem aí. Dá para aparecer? Dá para ver bem? Essa é a forma antiga de fazer vidro. Então, esses fios, assim, a maioria deles, assim, desses antigos, chega a ter 500 anos. Esses fios tiveram no pescoço de alguém importante de uma tribo, e migra, e esses fios acabaram no Brasil. Antigamente, existia uma busca desses fios. Mostra outras peças que tem mais cor. Mostra aqui lá, de Airá, que eu passei ali, ó. Esse aí. Mostra, não, as peças antigas. Ó, são essas peças aí. Chama morrime, ou chama monjoló. Essas peças, elas são raras, elas são caras. Essa é a forma antiga de fazer vidro. Que hoje eles fazem aquele fio de areia de sílica na intenção de imitar este fio. De imitar essa peça. Hoje em dia, que eu mostro que tem uma peça vermelha aqui, que ela é atual. Essa peça vermelhinha aqui, ó. Que é o millefiori. É tipo uma massa fino, na verdade. Ele é quase uma massa fino. Ele não chega a ser a mesma técnica de vidro. Então, esses fios estavam no pescoço dos africanos lá, da época da negociação. E essas pedras eram migrando. Mostra o chevron. Esse é o chevron. Também é outra peça que é chamada trade beads também. Ela é vidro sobre vidro. Vidro sobre vidro. Então, ela tem várias cores também. Eram peças que eram usadas como troca na África. Então, são peças antigas, que têm um valor. Você vai ter peça mais antiga, peça mais atual. São peças caras também. Então, você vai comprar, é o preço de uma peça. Elas são bem caras. Olha, tem um... Onde que eu vi? Naquele fio ali, eu acho que tem um chevron bonito. É. Vê se tem um chevron aqui. Um chevron, peraí. Tá aparecendo bem quando mostra aí? Tá dando para ver o fio? Tá sim. Nossa, não é essa, é o Joló. Não tá aqui, não. Tá muito aqui. Mas tá bom, deixa isso aqui para lá. Aí mostra o segui, que é o segui azul.
Enquanto ele procura aí, pessoal, procura compartilhar a live, tá? Ó, esse é seguir. Ele também é uma forma antiga de fazer vidro. Então, esse fio também. Eram fios que eram fabricados e iam para a África em troca de ouro ou outros objetos. Esses fios são mais novos. Desses fios aí tem 200 anos e tem também os atuais, são cópias desses, que são aqueles granulados que vocês pegam na mão, que é areia de sílica. Esses são os antigos. É a forma antiga de fazer vidro. Aquele que eu mostrei é o monjoló, que é mais antigo ainda. Esses fios que o senhor trouxe aqui hoje, pai, quanto tempo o senhor já tem eles? Não, eu coleciono faz tempo. Eu coleciono fio faz muitos anos. Qual a idade média desses fios aqui? Cara, é difícil precisar, porque assim, não tem nenhum que tenha uma comprovação que tem comprovante e tudo de idade. Eu não tenho essa comprovação. Mas essa forma é antiga, ninguém mais faz isso, entendeu? Esse tipo de trabalho não é mais feito. Dá esse aqui, ó. Mostra esse aqui. Não, mostra esse. Não, o último. Ele é bem mais antigo, dá pra ver pela rusidade dele. Também ele é um monjoló, ele é um murrine. Ele também é um fio antigo. Ele parece com aquele da casa de Umbanda, que não sei se dá para vocês repararem pela câmera, diferente, a textura é outra. Ele é realmente um vidro liso. Ele não é aquela coisa granulada. Pega ali, Jamílio. Mostra o coral falso. É um fio de airá que eu montei, mas é aquele coral da 25 de março. Que é coral, mas é um coral, né? Mostra a pedra coral, que é essa pedra vermelha. Todo mundo já viu na 25, essa pedra aí. Tá dando para ver? Dá para ver essa pedra vermelha? Ela não tem valor. Agora pega o coral verdadeiro. Agora o coral legítimo lapidado. Que está no fio de... É coral e... Ele é coral e marfim. Essa peça vermelha é o coral genuíno. Ele é o verdadeiro lapidado, que não se comercializa mais. Mostra os defeitos dessa peça aqui, para você entender. Aqui vai se transformar toda furada. Entende? Essa é o coral do mar que é lapidado. Então, acontece, antigamente não existia voo Nigéria-Brasil. Voo era Nigéria, Inglaterra, Inglaterra-Brasil. Tudo era preço de dólar, tudo era muito caro. E era muito difícil chegar aqui. E a verdadeira busca dos babadorixás era o coral, era esse tipo de coisa. Mostra esse aqui. Esse aqui é o Red Bohemia, que também é um fio, é um trade beads, esse aí também. Essa peça vermelha. Também elas iam para a África em troca de ouro e outras coisas mais. Esse branco é o Amba Funfun, todo mundo conhece. O Amba Funfun, o valor dele está em quanto mais branco ele for, mais ele vale. Esse meu é mesclado, que eu acho mais bonito esse assim mesclado. Tá mostrando a peça branca? Assim. Mas quanto mais branco ele é, mais ele tem valor, porque ele parece mais com alabastro. Então tem gente que chama isso aqui de alabastro, mas isso não é alabastro, é Amba Funfun, é outra coisa. O alabastro mesmo é diferente, eu não tenho fio de alabastro. Um dia eu vou ter um, mas eu não tenho ainda. Então esse aí é o Red Bohemia, esse fio vermelho aí. Também é trade. Que mais? Agora mostra a terracota. Daqui essa terracota, que dá para ver dois tipos de terracota aqui. Aqui vai ter a terracota que tem mais valor e a de menos valor. Deixa eu ver uma que fica bem nítida assim. Tá bem na cara aqui, ó. É essa aqui, ó. Mostra bem se quiser, de uma pedra para outra. Você vai ter a terracota que tem mais valor e a de menos valor. A de mais valor é essa que ela tem umas manchas amarelas que tem bauxita. E você tem essa de menos valor, assim, que parece uma argila modelada mesmo. Aqui, eu mostro aqui, ó, essa mancha amarela aqui, ó. Mostra. Aqui, essa peça aqui. Tá bom, essa aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, se dá para focar aqui, umas manchas amarelas. Dá para ver a mancha amarela aí? Assim. Isso é a riqueza da peça. E a peça que vale mais é essa, dentro das terracotas. O que mais eu tenho ali de bom? Aquilo é para mostrar essa ideia desse fio de resina. Ele não vou mostrar. Tem aquele fio âmbar, que não conhece, mas que também é âmbar. Bom, pelas peças vistas, né, elas são bem antigas. Não, elas são... Então, mas o pai de santo antigamente... A gente antigamente... não encontra mais esse tipo, a gente não vê Não, ninguém mais usa. esse tipo de pedra. Ninguém mais liga. Agora tem que ser da 25 de março. Ninguém mais liga, mas a intenção de ter essas peças é porque foram peças que foram para a África fazer troca com as tribos por ouro. Então, elas têm um valor alto, elas são peças, algumas são bem antigas mesmo, vocês for ver, vende no eBay, às vezes uma pedra, tipo uma pedrinha, 300 pau, uma miçanga. Porque elas são antigas, elas não existem mais. É a forma antiga de se fazer vidro, que o africano fazia a troca com ouro. E essas pedras, pedras de negociação. Então, tem várias que eu não tenho aqui também, que ficaram outras que eu não trouxe, e tem outras que eu não possuo também, que aí eu fui ficando pobre.
A coleção. Muitas vezes eu tive que me livrar de uns fios, fiquei magoado, mas tive que tocar a vida e alguns fios foram passando. O meu pai de santo, anos 80, ele dominava o comércio africano. Não tinha uma loja de Umbanda que tivesse um obi, um orobô, um fio que não tivesse passado na mão dele. Porque ele fazia negócio com os africanos e ele vendia para as lojas. Então ele pegava muito facilmente isso aí. Eu aprendi muito de produto africano, de qualidade de produto, com o meu pai de santo. Depois, hoje, viralizou, né? Todo mundo tem de tudo, mas antigamente não era assim. Aí uma pergunta, Babá, esses fios, eles eram comercializados, né? Sim. Como moeda. Sim, como moeda. Em troca e tal. Moeda de troca, isso. Como que eles acabaram chegando, vamos dizer, por objeto de fé, né? E chegando dentro... Então, porque eles eram os fios que os africanos usavam. Só isso daí? É isso aí, eu fico, o rei tinha no pescoço, é isso aí. Pessoas graduadas, então, quer dizer, se remete ao cara que toma 7 anos, ele ia ter um fim de conta deste também, porque ele agora estava graduado também. Só que a sua peças da 25. Que criou aquele coral que eu mostrei. Não, aquele de Airá. Mostra, aí você pega outro, entendeu? Então você pega esse aqui. Esse aqui é um coral, é um fio 25, 100%. Entendeu? Se só tem peça aqui, 25 de macho. É um fio bonito. Agora você pegar com fio africano de valor real, de marfim e coral lapidado. Então você vê que é uma extrema diferença de uma coisa para outra, né? Mas não quer dizer que esse não é bonito. É bonito. Mas a busca era esse. Aproveitando aí que o senhor está falando dos fios, apareceu a Adriana Lourenço, ela já falando, e que fundamento tem esses fios? É para vaidade apenas ou qual o sentido ter? O que muda de um para o outro? E a importância que esse fio tem, Costa, do original, ela está perguntando? Dos fios em geral, ela está falando. Não, não é vaidade. Ele, na verdade, é que vaidade dentro do candomblé, se você pegar o fio de conta, se for uma coisa que nesses fios tem uma história, que tem um axé, que teve no pescoço de um rei um dia, ele é um axé. Ele é uma coisa que é pura para pôr no seu pescoço, porque ele tem uma força. Você entendeu? Agora, quando é só assim, aquele fio desse tamanho dessas bolotas que você enche no pescoço, não quer dizer nada, a não ser se exibir mesmo, né? Eu bem dizer, não uso fio. Até nos candomblé em casa, eu dificilmente estou com fio no pescoço, mas eu tenho um. Eu sempre admirei toda essa coisa de fio africano, a história desses trade beads, eu acho muito bonito essa história. E aí eu parti a colecionar. Então, eu tenho muito mais coisa na minha casa. Muita coisa eu realmente me livrei, porque passei momentos difíceis na vida que tive que vender para poder pagar as contas, mas me livrei chorando. Mas é isso, mas só que hoje você não vê mais, hoje acabou, ninguém mais se liga que é essa do fio. Que era porque estava no pescoço de um rei, era uma coisa que foi trocada a peso de ouro muitas vezes. Então, essa é a real importância do fio. Então, quando você bota aquele fio que é 25, na verdade, porque muitas vezes a pessoa também não tem dinheiro, não tem acesso. Sim. Então, é para representar este fio, que era o fio que esses reis usavam. Então, não é uma parte da cultura do candomblé. Então, quer dizer, o fio ele só representaria, vamos dizer, aquele rei ou aquela... Ele mostra uma antiguidade, ele mostra o valor que ele tinha, porque não é um valor que esse valor. Muitas vezes o rei dava ouro, então, porque para eles o ouro era o metal que eles tinham o tempo todo. Vamos colocar assim, para eles é um metal marketing. Agora, eles nunca tinham visto uma peça dessa. Então, chegava uma peça dessa, o cara trocava por ouro. E o rei muitas vezes dava ouro em troca de ter esse fio, dá esse fio monjoló aqui. Mas é que eu falo, eu vejo uma beleza no fio, da coisa toda aqui. Eles são bonitos. Entendeu? E os meus são simples, eu já vi uns muito mais incríveis, assim. Muito bonito. Só que poucas pessoas sabem o que é. Muita gente vê e acha que é, mas não sabe o valor, não só histórico, como o valor de axé dele e o valor até financeiro, que muitas dessas peças são caríssimas. É. E hoje em dia se fala muito em consagração dos fios, coisas desse tipo. O que o senhor teria a falar a respeito disso? A consagração do fio, por exemplo, o filho vai ser feito na casa e tudo tal. Ele tem que fazer os fios dele, coisa desse tipo tal. E essa consagração aí, já que uma vez que é uma coisa, vamos dizer, simbólica. Ela está simbolizando também a mesma ideia de fio. Esses fios que vocês compram, que usam para o quelê, para o fio de conta, eles são da Tchecoslováquia. Eles são de porcelana. É que hoje tem os chineses também, que são aquelas bolinhas bem tortas. Essas são as chinesas, elas não têm valor nenhum, mas as outras são porcelana, elas têm um valor também. Elas são fios de contas, mas a pessoa usa para proteção, para essas coisas todas, né? Para o iniciado, para montar quelê. Mas o consagrado que fala é assim, passa no banho de folha, uma coisa assim. Então, é até legal estar do lado de uma coleção dessa daqui, a gente vê que... Não, serviço que eu já tive de fio. É muito bonito, viu? Bonito mesmo.
Tá? Tem pergunta aí, fazer? Tem. Vamos lá, a Sônia Soninha, ela mandou até de tarde essa pergunta, que ela fala que conhece uma pessoa que passa mal na empresa, no trânsito, e disseram que ela está bolando no santo. Aí ela quer saber se isso procede, se o orixá tenta se manifestar nessas ocasiões, fora de um terreiro, né? E ela é um abiã. Sim. E ela gostaria que o senhor falasse isso, sobre a pessoa bolar fora do terreiro. Vamos tirar a hipótese de ser um problema de pressão, estamos eliminando para a gente não parecer que está fantasiando, tá? Tirando qualquer problema de saúde, se não tem nenhum problema de saúde, está acontecendo isso, só tem um problema de que alguma coisa espiritual está tomando ele. Ele realmente tem um desequilíbrio espiritual aí, mas não vai falar que é o orixá que está pegando ele. Entendeu? Alguma outra coisa, porque o orixá ele não é do culto. Isso é alguma outra coisa. Pode ser, mas pode ser espiritual, mas aí ou ele vai para um candomblé, ele vai para uma umbanda, ele vai para algum lugar se cuidar. A Marcela, ela fala, boa noite, Babá Cassioli e o Jobá Antônio. Boa noite. Homens podem levar as panelas na cabeça do Olubagé para o salão? Não, ou normalmente são as mulheres que têm essa função? Mulher. A mulher carrega a panela. A Sônia Soninha, ela fala, boa noite. Não, essa que eu já fiz agora. Só um minutinho. Vamos lá. Enquanto o Jefferson pede um minuto, pessoal, vamos compartilhando a live. Né? Quanto mais vocês compartilharem, melhor é. Né? E usar a ferramenta que é justamente essa live para vocês, tá? Para vocês tirarem as dúvidas de vocês, o que vocês tiverem de perguntas, não só, essencialmente, sobre o fio. O fio é o tema da live de hoje. Vamos explorar isso daí. Mas vocês podem fazer outros tipos de perguntas também. Tá? Não deixem de curtir a página, tá? Do Mitos, Credos e Religiões. É simples. Só entra lá, www.facebook.com/Mitos, Credos e Religiões. Tá? A Lucilene pergunta, a Bia usa fio de contas? Pode levar um fio de conta para a Biana, não tem problema nenhum. O Jadson, ele fala, como é que eu ganhei que é de raspa com 7 anos? Como assim, com raspa? Ele mandou só dessa forma. Já nasce com 7 anos. Né? É isso que ele está falando? Ele não especificou muito bem na pergunta dele, né? Eu não entendi a pergunta. Talvez seja porque dizem que já nasce com 7 anos, eu acredito. Reformula a pergunta, manda novamente para a gente poder, para o Babá poder responder legal para você aí. A Ivana está mandando um abraço para o senhor e para sua esposa. Obrigado. Outro abraço. O Oscar mandando um motumbá. Motumbá, axé. Só um minutinho. O pessoal mandando muito boa noite aqui, que está gostando da live. Bom, enquanto ele está vendo lá, eu vou fazer mais uma pergunta. O senhor falou agora há pouco em termos de fio de proteção. Né? O que seria esse fio de proteção e o que ele protege? Protege o corpo do iniciado ou de quem carregar o fio. É por isso que amarra o fio, o pai de santo amarra o fio, passa no banho de folha, o pessoal vai carregar, tem que ter um axé, tem impregnado de axé. Por isso que fio de conta não pode ser de nylon, porque nylon não segura axé. Tem que ter cordonê dentro, porque aquilo fica impregnado, né? Se botar nylon, passou reto, né? Nylon passou reto. Beleza. E um fio só resolve ou tem que ter 2, 3? Não, um fio resolve. Porque às vezes a gente vê aí um fio de um tamanho, outro do outro, outro do outro. Não, mas então, eu vi... Usar 3 fios, um aqui em cima, outro aqui e outro aqui embaixo. Eu vi uma vez, eu li, falando que lá no Pofonjá, a mãe Estela estava dizendo que a pessoa vai usar os fios dos santos dela, mas o santo que for o dela mesma é um fio maior, vamos colocar assim. Mas é um critério deles, não quer dizer que tu não tem que seguir, mas aí cada um. Só que antigamente tinha o quê? O critério que todo fio passava pelo umbigo. Hoje os fios estão aqui. Então, mas é uma coisa nova, você vai usar fio curto. Antigamente não se usava fio curto. Essa medida que muitos falam aí, justamente de passar o tamanho do fio, a distância até o umbigo, tem alguma coisa a ver? Não. Não tem nada a ver. Eu não sei te dizer. Eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou estar especulando. Mas antigamente todo mundo tinha seu fio ia até o umbigo e voltava. Agora, tem esse negócio desses fios curtos, mas é uma novidade, não era assim. A Mara, ela pergunta, como se conhece as peças antigas? Cara, é complicado, bicho. É que nem coisa de doará. Se você não tiver o hábito de trabalhar com aquilo, você não pega. É o hábito de conhecer a peça. É difícil falar. Mas tem lugar que vende que tem
certificado. Tem lugar que dá certificado. O Fábio, ele pergunta, boa noite, qual a finalidade do fio de âmbar? Âmbar. Então, eu vou explicar uma coisa, porque o pessoal acha muito que esses fios estão ligados a algum santo. Me dá esse Red Bull, isso. Agora já é normal. Então, só esse fio aqui, por exemplo, eu montei com essa Red Bull e botei o âmbar funfun, todo mundo conhece. Então, eu fiz uma montagem para que ele fosse de Airá, para seguir as cores do meu santo. Mas, na verdade, se você tiver só um fio vermelho desse aqui, você pode ser de qualquer santo por ele. Porque o que conta é que um trade bead. Como você pode ser de qualquer santo e botar esse branco. O que conta é o valor espiritual da peça. São peças que te dão honrarias. Não precisa ser do seu santo. Deus pode ser do algum e ter um fio desse. E no dia da você pode ter um vermelho desse. Não pode ser um só de terracota. É que a gente, para seguir cor, a gente faz intercalado, para a gente fazer o fio que a gente gosta, né? Mas, na verdade, é o valor da peça que você está pondo no pescoço. No sentido espiritual falando. Ele dá outro aqui, esse de Airá, outro. Esse que eu estava mostrando, não, aquele lá mesmo. Esse mesmo. Esse aqui também, poderia ser só um fio de marfim. O marfim, por si só, já é um fio fino, vamos colocar assim, um fio graduado. Ou poderia ser só coral, poderia ser do Oxóssi, poderia ser do Mulu, poderia ser de qualquer santo se eu tivesse um fio de coral. É por ser um fio de coral, como se poderia ser só o marfim, porque é só por ser um fio de marfim. Então, no caso, eu juntei as duas peças e também fiz um fio de Airá. Mas não é obrigatório ser. Na verdade, então, não é a questão da peça, é a questão da graduação do fio. Você pode ser esse âmbaracará, que é aquele âmbar, pode ser do mundo e pelo pescoço. É por ser âmbar. Não está ligado ao santo. O Eduardo, ele fala, Motumbá, tem alguma forma de preparação ou abençoar os fios? Não, a forma é o seguinte, você é que o seu babalorixá amarra o seu fio que você vai usar, dali vai passar num banho de folha, que é as folhas do seu santo, vai passar naquele banho, que já está consagrado aquele banho, e acabou, é isso. Se você, o que eu aprendi, se você se machuca de sangrar com esse fio é despachado, esse fio não é mais guardado, e aí você tem que repassar, ou despachado, despachar as peças e passar outro, tem que cortar e passar de novo. Se você se machucar ou acontecer alguma coisa grave com você, com esse fio no pescoço, que tiver em uso, ele tem que ser desmontado. Uma coisa, o senhor falou se a pessoa sangrar, algum acidente grave, Isso, coisa desse isso. tipo. O Jefferson Gomes fala, Babá, os fios não têm a representação hierárquica? Tem. Para usar esse fio desse tipo aí, você tem que ter mais de 7 anos. O Rafael Ribeiro, o fio que come junto ao orixá também pega axé, certo? Certo, certíssimo. A Marcela pergunta, Babá, por que hoje em dia não se vê mais o orô do Adjá? Pedi a pergunta. Como assim? O orô do Adjá, ela fala aqui só. O orô do Adjá? Eu acho que eu sei o que ela está falando, mas fala para ela perguntar, não para ter certeza que ela está falando a mesma coisa que eu estou falando. Tá. O Alberto Lima, ele fala aqui, boa noite. Essa pergunta não é de cunho religioso, e sim político, porém ainda toca em parte no tema região. Babá, o senhor, como sacerdote dos cultos de matrizes africanas, o que acha? Só um minutinho. O que acha de pessoal apoiando candidatos evangélicos ou o candidato Jair Bolsonaro? Cara, eu de verdade, eu acho ele um idiota. Eu acho que ele é um cara que faz muita pressão. Ele faz muita pressão. Eu acho que, assim, é evangélico e inimigo. O fato é esse, porque não existe evangélico amistoso. O evangélico amistoso é aquele cara que ele finge que é seu amigo, porque ele quer tentar te converter ainda. Ele ainda vai chegar no assunto com você. Ele só não chegou. Ele já tem preconcebido que o seu origem... E ponto, acabou. Então não tem o evangélico tolerante. Todo evangelho é intolerante. Então é inimigo declarado. A Elaine, ela diz que ama as lives, né? Não perde nenhuma. Obrigado, Elaine. Descobriu a mediunidade dela há pouco, né? Mas ela tá meio perdida, que ela já visitou alguns lugares, mas ainda não se encontrou. Ela até é uma amiga de uma filha de santo do senhor. Vai visitando. Vai andando. Uma hora você encontra, uma hora teu coração pega. Não pode deixar de pegar pela vaidade. Você chega nos lugares e fala que você é especial, que você tem uma força, que eles estão vendo uma luz em você, que você tem um axé. Aí o cara joga uma groselha, você cai e pronto. Quando você vê, você está na arapuca. A Desi Rodrigues, ela fala, boa noite, Motumbá. Sei que o senhor não fala sobre qualidade de orixá. Não falo. Porém, tenho uma enorme dúvida. É verdade que existe qualidade de Oxoguian que anda com a morte? Se for, qual que é o nome dessa qualidade? E é verdade que ela veste preto? Não posso falar essas coisas.
Mas tá mais ou menos, tá quente, sabe? Diga, tá quente, tá frio, tá quente. Não é bem isso, mas tá quente. O Eduardo, ele fala, qual a sua opinião sobre alguém que se inicia em Angola e toma 7 anos no Quito? Ou o contrário? Cara, é que eu falei, vai muito do tipo de Angola que a pessoa está praticando. Porque quando a pessoa fala que é de curso Mucumbi, não sei o nome certo, então me desculpe se eu estiver errando, tem um ferro lá que é igual ao do Ogum, come inhame, come não sei o que, dança igual ao Ogum, veste Mario, é Ogum, só mudou o nome, então. Se eu falo, mas você tem uma Angola aqui, que eu estou falando que é convidar, vamos me dar uma cena para você vir aqui. Que ele pratica Angola. Então aí não dá para fazer esse transporte. Porque aí enquisse realmente agricultura. O Fezinho, ele fala, o que o senhor acha dos fios de contas com bolotas enormes? No meu tempo não tinha isso. Cara, você tem uns fios, que nem eu falo pra você, tem uns fios, eu tenho uns em casa monstro. Eu ponho em cima do meu santo, eu não uso, você entendeu? Mas que você foi ver esse aqui vermelho que eu mostrei, ele é um fio enorme, entendeu? Eu acho bonito. Eu acho ruim de usar o pescoço, né? Mas aí cada um, né? Tem gente que gosta, eu não gosto. A Lucy tá meio confusa aqui a pergunta dela, eu vou fazer, qualquer coisa ela refaz. Boa noite, babá. O orixá pode escolher o Iaú para ser iniciado? Aí ela põe entre parênteses. O orixá que não aceita a mão de outra pessoa, porém uma escolhida pelo orixá seria de um Iaú. Não. Então esse orixá ele é desorientado, é uma pessoa que está fingindo que está manifestada. Não existe. O orixá não quebra as próprias regras instituídas. Não existe isso. Nunca vai existir isso. A pessoa que fala isso, em algum ponto é uma mentira bem colocada. O Genildo, ele fala, boa noite, Motumbá. Por que em algumas casas o Axogum só pode ser de Exu ou Ogum? Cara, vai do que tem. Porque Axogum está dizendo que está vestindo a roupa de Ogum. Axogum, vestido de Ogum. É o nome que se dá a quem vai usar a faca que é do Ogum. Você não vai botar, lógico, uma pessoa no chão para ser Axogum, né? Mas o Axogum é um cargo de confiança seu. Tem essa pessoa que você confia extremamente. Entendeu? Então, você não pode chegar para um cara que acabou entrando na casa e falar assim, eu Axogum. Não funciona assim. Então, os caras têm aptidão, se ele tem um caminho para aquilo. Então, isso que eu falo, não precisa ser de Ogum, mas aí é o critério que cada um tem. Acho que talvez por causa do nome Axogum, né? Eles vão nessa. A Mara Cristina fala, sua bênção, admiro muito isso no Xirê. A Bian só pode dançar de cabeça baixa? Cara, então, na verdade, essa postura da cabeça baixa é uma coisa de Abian quanto de Iaô. Nos intervalos tem que abaixar, tanto o Iaô quanto o Abian, todos abaixam. A diferença é que o Abian não vai ter moca no pescoço, ele não vai ter nada simbolizando nada, entendeu? Ele tá, vamos colocar de pescoço pelado ali, e é isso. Vai ter em casa também que a Abian não dança, também tá certo, também pode encostar o Abian de lado. Tem casa deixa dançar, na minha casa eu deixo dançar, porque eu acho que a pessoa também já vai aprendendo, já vai praticando e tal, já vai se enturmando com aquilo. Mas cabeça abaixo o certo é sempre, mas senão vai fazer a pessoa esfregar o queixo no chão também. O Gabriel, ele fala assim, alguém pode se reiniciar se feito em 10 dias? Cara, então, é do critério todo, entendeu? Eu já reiniciei gente em casa, cara, porque chegou em casa feito que nem Deus fez a batata doce, jogou lá e foi. Então, certas pessoas não dá para levar o critério de iniciação. A pessoa acabou sendo mal iniciada, não pode falar. Raspou a cabeça, botou um quelê, matou o bicho, alguma coisa aconteceu. Só pode ter sido mal acontecido. Bem mal acontecido. A Soninha, ela fala, qualquer pessoa pode usar um Edumará? Quem vai querer usar um Edumará? Usar onde? Esse Edumará? Tem que ver o critério da pergunta. A Nilce, ela fala, boa noite, babá, Motumbá. Qual a diferença entre o fio de 7 pernas com a de 12 pernas? Ela tá falando aqueles de Ogum. É isso que ela tá falando, né? Cara, isso é uma coisa mais do Angola, esse negócio de Ogum, esses fios aí. Então, eu não posso. Mas a diferença é o critério da casa que vai te dar. Não mexo com isso. Eu tenho uma pergunta para fazer. A gente vê muitos fios aí, e a maioria das casas hoje, por aí, e a maioria dos filhos, vai fazer um fio, então associa, né, o número do orixá ou o número de miçangas, o número de pedra e tal, todo esse negócio. Isso daí tem fundamento nisso daí, ou não tem? A pessoa pode fazer o fio da forma com que ela quer oferecer para o orixá dela? Pode usar de estética. Passa esse fio de areia para mim.
Jairá não, Jairá. É isso aí mesmo, aqui, ó. Jairá número 6, eu coloquei 3 pedras e um murine. Vai de como você vai montar seu fio, isso aí difere. Quer dizer, a pessoa achou que isso, se ele colocar 8 miçangas... Não, mas você é do Shogun a fazer, você pode botar 8 miçangas vão seguir, 16 miçangas vão seguir, você pode colocar 4 miçangas vão seguir. E a mesma coisa é as cores. As cores têm que seguir o orixá ou não tem necessidade disso também. Então, aí que eu estou falando. No caso aqui, eu tenho um fio que o que representa a força aqui maior aqui é o morine. Então, eles vão ser todos coloridos. É natural que o morine seja colorido. Agora, você vai querer seguir a cor do orixá, você vai ter que observar. Você não vai fazer um fio do Ogum, cor de abóbora, com roxo beliscão. Você tem que seguir alguma coisa, senão eu não vou identificar que é um fio do Ogum. No caso, quando eu ponho esse aqui, mesmo que eu tivesse as miçangas de Jairá, eu estou usando um fio tradicional do candomblé, que é o morine. Então, aí é outro critério de uso, né? Segue, Rafa. A Carolina, ela fala que na casa que ela frequentava, o Gans e Quedes usam fio de conta de lado, transpassado no braço. Uhum. Minha casa era Jeje. Em todas as casas, o Gans usam fios assim? Ou não? Não é obrigatório. O que acontece muitas vezes é o seguinte, a pessoa usa o fio natural, o fio da forma normal. Só quando a pessoa está em função, às vezes a pessoa atravessa o fio por uma questão até de não se enroscar no próprio fio. É uma questão até de lógica. Vai tocar, ele não tem muitas vezes como tocar, e está balançando ali com aquele fio lá no pescoço, ele vai acabar se enroscando. Então eles atravessam o fio. Mas se ele vai usar no dia a dia ou não, aqui o tempo todo, é o Pai de Santo que decide. O Oscar, ele está lá na Argentina, ele está falando que essas pedras não se acham lá. Não. Se pode fazer de outra forma, ele tem que importar mesmo. Cara, a maior parte é importada. Vendia antigamente no Brasil, nem no Brasil tem mais. No Brasil, antigamente, os pais de santo queriam esse fio dos anos 70 e 80, eram esses fios que interessavam. Eles deram espaço para as bolas da 25. Acabou a cultura. A cultura do fio está acabando, entendeu? Eu falo, o candomblé está morrendo e ninguém está reparando que aos poucos ele está se perdendo. Então, você vai na 25 com 50 reais, 80 reais, você monta um fio de conta, é incrível. Antigamente não era assim, né? A Marcela fala sobre o fio de Rungeb, é um fio específico da nação Jeje, certo? Isso. Como que ele mesclou para o Quito? Cara, porque na verdade aí foi a mistura que foi chegando para o candomblé perdido. Quando eu vou falar por São Paulo, mas acredito que no Rio a história veio da mesma forma. Chega a primeira nação Angola, aí chega Efã, aí chegou o Quito, o Gesso não veio depois. Então, quer dizer, o pessoal estava no candomblé tentando se achar. A história do candomblé em São Paulo não é tão antiga. Ela foi se formando com os anos. E aí houve a mistura. Você vai pegar muita casa de Quito, que tem mistura antigamente, né? Tinha mistura de Umbanda, hoje não tem desculpa para acontecer isso, né? Você pega muita casa de Quito, que o pessoal estava rezando Angorossi, você vai pegar muito axé que é de Quito e o cara tem de Gina, você vai pegar muita mistura assim, porque as casas vieram se pulir. Então aí o pessoal, você vai pegar quem faz essas cagadas aí, né? O cara fizer essas cagadas é porque gosta, né? A Fernanda, ela fala, é normal um babalorixá que tem casa aberta, muitos filhos de santo já feito, ele dizer que não vira, não recebe santo? Ele informa que ele é só um zelador do orixá. É normal, se ele for feito Iaô, pode, mas menino não dava santo. Então, o japonês não dava santo, e teve outros que não davam santo, não é uma obrigatoriedade. O candomblé não é baseado em incorporação, o candomblé é baseado em conhecimento. Baseado em incorporação é Umbanda. O Gabriel pergunta, fio de conta pode ser fio de nylon ou só cordonê? O certo é cordonê, porque o cordonê, quando você passa no banho de folha, ou tem um banho de egel, o que seja, o cordonê segura. Ele fica impregnado com ele. Quando você passa nylon, é plástico, quer dizer, aquilo vai bater e passar reto, não tem mais nada ali. O certo é isso. O Márcio, ele fala, boa noite, babá. Em outra transmissão, eu ouvi você falar que tem gente que inicia para orixá, mas o orixá não chega. Essa pessoa pode raspar alguém após os 7 anos? Pode. Se ela for babalorixá com os direitos tomados, tiver a casa dela, pode. O que não pode também é ser pai de santo itinerante, que tem em São Paulo, tem por aí. É assim, o cara não tem casa e tem mais de 7 anos, ele vai na casa dos outros para raspar o Iaô dele. É um absurdo ele entrar nessa ideia, é um absurdo quem deixa. Você entendeu? Não tem cadeira para quem tem cadeira. O pessoal também vai nas festas de candomblé por aí, todo mundo quer sentar na cadeira. Quem tem direito a sentar numa cadeira numa festa de candomblé é quem tem uma cadeira. Então, o babalorixá, ele tem uma cadeira, um trono na casa dele, ele tem direito a chegar como visita e sentar numa cadeira na minha casa. Se ele é bom com direito tomado, ele não tem cadeira. Para ter cadeira, tem que ter casa e tem que ter filho. Não é qualquer um que ganhou o título, vai... que o pessoal não sou o pai não sei quem, vai ver o cara nunca raspou a cabeça na vida. Nem casa ele tem. Carlos, ele fala, boa noite. Um babalorixá tem obrigação de conhecer Odu para iniciar no Iaô? Cara,
Tem que ter um mínimo de noção, porque senão ele está muito no escuro, né? A Rosângela, ela fala, boa noite, babá. É possível um ganho Meiked depois de muito tempo virar no santo? Não, não é possível. Se eles foram feitos a doce, é plausível que aconteça. Se foram feitos como o ganho Meiked, impossível. Eles iam bolar, eles não iam dar santo. O Rodolfo, ele fala, babá, e os fios de búzios, juntos e camado? Brajá. O senhor pode comentar sobre? Ele é da família Querejebe, né? Pega Poçanha, pega para o Xumaré, pega para o Mulu. Eu sei qual que você está falando, que é esse assim. Os búzios vêm assim. É o Brajá. A Roberta, ela fala, babá, na benção. Sabemos que não é correto pai e mãe carnal iniciar seu filho, Isso. partindo do ponto que somos uma extensão deles. Isso. Sendo assim, quando uma pessoa é iniciada e eventualmente o pai ou a mãe de santo venha a falecer, temos que tirar a mão do falecido, mesmo ele tendo um carnal vivo, pois assim ele ainda estaria vivo, vendo do ponto que existe filho deles vivo. Eu vou falar para você, tem porque é o seguinte, eu vou tentar exemplificar aqui. Eu raspei sua cabeça, então tá ok. Eu morri. Se alguém cortar, tentar botar a axé em cima de onde eu pus a mão, ele está reforçando a minha mão sobre a sua cabeça. Então esse ato de lavar a cabeça que a gente fala é para tirar a influência de quem se foi. Esse cara nunca vai deixar de ser seu pai. É para não reforçar aquele axé. Seria porque aquele axé agora está embutido com o axé de quem se foi. Então ele te faz mal. E aí vem o ato de lavar a cabeça que a gente fala. Que é tipo um ebó, mais complexo, mas é um ebó. O Hudson, ele fala, o Ogã tem o direito de usar fios de conta de grau igual o Babalorixá? Então, cara, não, porque na verdade o Ogã vai fazer o pescoço desse aí, atrapalha, entendeu? Ele pode usar, mas no caso do Ogã, ele é inviável, né? Até aquela ideia. Eu tenho o Ogã na minha casa, que na época ele colocou ideia, foi a pior ideia que ele teve, foi botar o ideia, porque ele estourou o braço dele no tabaco. Então, certas coisas, assim, para quem toca, para quem está em função pesada, é difícil. O Alberto, ele fala, né? Meus respeitos, né? O senhor, como sacerdote do culto de matriz africana, o que acha de qualquer segmento religioso se envolvendo na política e usando sua influência sacerdotal e seu espaço sacro como curral eleitoral? O senhor aceitaria o convite de algum partido candidatar? Eu jamais. Não tenho talento para isso, não, cara. Eu não tenho talento nenhum. Política já fala que o senhor tem que ser política. Eu sou explosivo. Eu já não ia dar certo. Você briga na hora. Eu não aceitaria, não. Para mim, não serve. Agora, quanto ao envolvimento, eu acho que o envolvimento é válido se a causa for nobre. O difícil é que nunca é nobre. Sempre o cara está vendo quanto ele está ganhando ali. Sempre quer saber quanto é que ele vai ganhar nessa história, então nunca é nobre. O Rafael, ele fala, a saída de santo após feitura na nação é fã. É feita à luz de velas? É, luz de velas. Babá, se a pessoa for confirmada EQED, é da Jéssica Renata, e anos depois ela descobrir que é rodante, ela pode fazer o santo? Cara, fica difícil porque é o seguinte, se você passar pelos atos de confirmação de EQED foi bem confirmada, bem feita, o santo falou amém. Você passou a ser aquilo que você foi consagrada para ser. Agora tem gente que é confirmada EQED, mas é feito a capetagem, lá vamos embora. Aí pode ser que dê bosta, mas geralmente o santo fala amém porque o pai de santo falou. A Vanusa, ela pergunta se ganha algum fio de conta quando faz buri, ou algum ebó específico. Não. Não. O Marcos Alexandre, fala, boa noite. Eu ouvi uma frase assim, todos querem ser do candomblé, mas candomblé não foi feito para todos. Como o senhor interpreta essa frase? Puramente verdadeira. Nem todo mundo nasceu com candomblé. Candomblé é uma religião que exige devoção, principalmente humildade para alcançar esse de as pessoas hoje cada vez têm menos entendimento de querer se aprimorar no culto, porque, como eu falei, o candomblé é baseado em saber e não em incorporação. Esse candomblé por aí, sabe o que eu reparei? Tem muito candomblé biboca, esse candomblé bequinho, que funciona assim. Como o pai santo não tem saber, se baseia tudo no Nárnia. Então começaram, meu santo veio e meu santo estava nervoso. Meu santo veio, eu senti que meu santo queria aquilo. Então eles ficam brincando de fantasiar alguma coisa que na verdade não tem consistência. O candomblé é sem saber. Então, se você sempre do candomblé e você fala, pô, mas eu não tenho tempo, tem que pensar bem se vale a pena para você. Se você vai fazer para uma religião, você vai envelhecer nela. O Ogan Gomes, ele fala, Aureva, boa noite. A nação de Efã cultua Exu Catiço? Se cultua, esses Exus podem ser assentados?
Outra pergunta. Se apura Exu Catiço no jogo de búzios? Não tem como. Os Odus estão relacionados diretamente aos orixás, a outras coisas. Não tem como jogar búzios fazendo a Maria Padilha. É forçação de barra do pessoal, entendeu? O pessoal força a barra. Agora, se o Efã cultua Exu Catiço, na verdade, nenhuma nação cultua Exu Catiço. Exu Catiço é da Umbanda. Isso foi uma soma de pais santos que ou são do que, todo do Efã, ou do jeito, não importa, e vieram da Umbanda e trouxeram essas entidades. Aí esse pai de santo, que veio da Umbanda e cultua essas entidades, ele chama nos filhos dele. Então, é perpetuar o hábito, mas não é de nenhuma nação. A Flaviana, ela fala, boa noite, babá. Boa noite. A Bia incorpora Exu? Pode incorporar, porque na Umbanda incorpora. Enquanto ele vê lá, só uma lembrança para vocês, que esse programa, essa live, ela não tem ideia nenhuma de formar críticas, né, a outros ideias, não tem ideia nenhuma de fazer comparações com outros babalorixás, tá, ou algo desse tipo. Tá? O que nós colocamos aqui, simplesmente é a verdade do que um babalorixá experiente de 30 anos conhece, tá, e pode informar a vocês. Tanto é que algumas perguntas que vocês acompanham, ele fala, não falo sobre isso daí, não comento com isso daí. Tá? Lembrando que ele não comenta a respeito de qualidade de santo. Ok? Então, E outra coisa, eu não posso dar uma opinião minha baseada em que eu vou magoar alguém, porque eu não tenho, em primeiro lugar, não conheço todo mundo do candomblé, do Brasil. Não sei, cada um pratica na sua casa. Então, eu aprendi como certo. Agora, na sua casa, cada um faça o que quer. e lembrando, vamos compartilhar as lives aí, vamos compartilhando com os colegas aí, manda suas perguntas. O Eric, o Gabriel, ele fala, mas pode reiniciar se foi mal iniciado? Pode. Tem vários que foram, até historicamente, falando de gente graduada do candomblé que foi, e as pessoas não sabem, mas foram. Eu não vou falar nomes porque eu não sou indelicado. O Eric, ele fala, boa noite, babá, sua bênção. Como provar basear que já somos iniciados? Cara, é complicado, velho. Na verdade, quando você é iniciado, é que nem eu falo, você vai na casa de uma mãe de santo. Eu falo mãe de santo que eu conheço, inclusive. Aí ela fala que é feita. Ela não tem uma foto, ela não tem uma lembrança, não tem um parente vivo, estão morto, estão no Paraíba, e a pessoa vai falar, só fala merda, você pega que a pessoa não é iniciada, você pega no ar, entendeu? Não vai muito, dentro que a pessoa conversar com você, você já se liga. Entendeu? Mas o certo é você vai ter um irmão santo, ninguém foi iniciado sem ninguém. Alguém tem um irmão, mesmo que você fala, ele não veio raspar para ele te ver de que ele é. Ele te viu em algum período dentro de uma roça. Entendeu? Você tem uma foto. Você tem que ter, todo mundo tem uma coisa, não tem como. Só você foi raspado no meio do deserto de Saara. E hoje também a gente tem muitos problemas que a gente vê também, que às vezes a pessoa chega na casa e fala que é bobo. Aí você vai ver lá, a pessoa não deu as obrigações. Ela já tem 7 anos, mas ela não deu nenhum. Por isso que eu sou a favor de voltar como era antes, que em São Paulo as saídas de santo eram abertas. Então, o fulano falava que era feito, você tinha 1000 testemunhas que ele era feito. Hoje, não, é que ele saiu na semana, ficou dito pelo não dito. Isso complica muito. E antigamente era bem aberta essa situação de saída de aula. Era uma festividade a saída de aula, né? E aqui eu acho que São Paulo é muito necessário, para Rio de Janeiro, acredito também, para ser uma prova de que aquilo aconteceu. A Clau, ela fala, boa noite. Por que o senhor parece ser contra consulta à distância? O senhor acha que não funciona? Eu não pareço ser contra, eu sou contra. Eu acho que sabe o que é, cara? É por uma questão moral. Eu acredito que eu já joguei búzios para gente que precisava e acertei. É assertivo, entendeu? Mas assim, você deixa de ter o lado divino da coisa, começa a virar comércio por comércio. E é por uma questão moral, eu não acho certo jogar à distância. Não sei se seja assim, que eu falei. Um filho de santo meu que eu tenho contato, que está internado no hospital, uma situação que ele está passando por um problema, ele não tem como ir ali, mas é uma pessoa que eu conheço, e eu estou jogando uma emergência. Agora, se for por pedido de jogar à distância, cara, eu devo ter uns 20 por dia. Eu estava cheio de dinheiro lá em casa. E aproveitando aí essa pergunta, e nesse caso, e para valorixás, que geralmente se usa o jogo de búzios, Sim. que fazem as lives jogando tarô cigano, carta cigano, baralho, não sei das coisas. Cara, eu digo que é horrível, eu acho que é um medonho, assustador, eu acho tétrico, o que eu digo para você, eu acho qualquer coisa que se faça religiosamente assim,
exposto dessa forma, até jogar búzio mesmo, porque jogar búzio é feio ao vivo. Agora, pai de santo, que, pô, ela é babaluchada, já não tarô cigano é de fuder, né? O Genildo, ele fala, Babá, é verdade que o fio de conta, quanto mais fino, a pessoa é mais velha? Mais fino? Como assim? Mais fino no sentido de tamanho ou mais fino no sentido de grau, de classe do fio? É, aquele não Você especifica. não posso falar isso porque assim, você vai ter pessoas que hoje são velhas de santo e muitos filhos que eu mostrei aqui, eles desconhecem que existe. Ele nem sabe que existe aquilo, então você não pode acusar o cara por não conhecer, entendeu? Por isso que a gente está aí conversando, tentando pôr uma cultura da minha época de volta, vamos colocar numa ativa. Mas não quer dizer nada, não posso afirmar isso. A Indaiá, ela fala, o senhor raspa filho de Exu? Eu tenho um filho de Exu. Na minha vida toda eu vi um. Hoje tem um pessoal raspando de 300. É muito raro acontecer. Por tradição, quieto não se raspa. Muita tradição não se raspa, mas o pessoal deita na vale todo mundo. A Jéssica, que ela volta na pergunta lá da ICAD, que ela você ICAD ok. de santo, porque ela já ouviu que caso aconteça isso, a pessoa pode vir a óbito. Não, é mentira. Uma pessoa, uma ICAD velha de santo, vamos supor que ela foi feita como ICAD de santo, que já é um absurdo, vamos colocar que ela deu, ela bola, ela vai cair dura, como uma avião chegando no candomblé. Então está pronta para aquilo, ela não foi iniciada para dar santo. O Alexandre fala, o babá pode fazer a pessoa de outro orixá porque acha que será melhor para o caminho dela? Pode. O Vinícius Silva, ele é lá do Sul, ele acompanha sempre as lives também. Obrigado. Ele manda um boa noite, né, pede a bênção, e gostaria de saber sobre o Olubagé. Uns dizem dentro do barracão, o banquete do rei, outros que não há problemas. Qual seria o correto na opinião do senhor? Então, o correto no Bagé geralmente é barracão separado mesmo. Em questão de você pegar São Paulo, as pessoas não têm esse espaço a mais. Então, faz dentro do próprio barracão. Eu faço no meu próprio barracão também, não tenho problema com isso. Mas, tradicionalmente, ele é feito fora do barracão, em lugar à parte. Ele é um ebó, na verdade. O Bagé é muito bom de vocês ir, quem puder ir, vai. Porque ele é um ebó, ele é muito importante. A Érica, ela fala, boa noite, babá. Boa noite. Você acredita em predestinação? Que algo que pais ou mães de santo vê nos búzios e diz que é recado de orixá, de que algo acontecerá em sua vida? Cara, então, o jogo de búzios, na verdade, é o seguinte. Vamos lá. Algumas coisas... Quando cai no jogo de búzios que alguma coisa vai te acontecer, geralmente ela já está em vias de... Vamos dar um exemplo assim. Eu jogo para você, vai separar do seu marido. Eu estou falando de um futuro baseado no hoje já. Já existe algo que não está legal, que vai culminar nessa separação. Mas é óbvio que você sabendo hoje, você pode alterar o seu futuro. O jogo sempre vai falar um futuro baseado no hoje. Está sempre baseado no hoje. Dificilmente vai basear o futuro no nada. Muito dificilmente. Difícil entender? Acho que sim. A Clau, ela volta aqui, ela que tinha perguntado do jogo à distância, Ok. né? Ela explica, porque ela mora longe, e ela pediu consulta e o babá disse que não faz a distância. Ele não faz, pois acha que não funciona. Ela está no Canadá. Não me pedem de longe, cara. Não é por mal, não, entendeu? É que eu acho desagradável. Parece uma cassação de dinheiro. Eu acho moralmente chato isso aí. Eu entendo sua situação, mas eu não gosto de fazer. Porque assim, eu vou colocar que eu estou ali jogando. Aí, em certo momento, sei lá, eu tenho que fazer uma pergunta para você para eu poder saber exatamente o que aquela cara está dizendo, para não falar uma merda. Aí eu não tenho como fazer essa pergunta. Eu vou ter que começar a eliminar etapas. Quer dizer, eu vou dar búzios, eu fico 2 horas no jogo de búzios lá, não é? 2 horas eu fico no jogo de búzios. Por quê? Porque eu vou especulando aqui para a gente poder ir falando. Então, aquilo vira um bate-papo, é uma coisa de vai e volta. E quando você não tem a pessoa presente, você muitas vezes vai ficar na dúvida de alguma coisa, você vai acabar pulando para não ter que falar, porque você não sabe do que está. Vou dar um exemplo assim, vai. Eu sei que está com uma coisa na justiça enrolada. Coisa na justiça enrolada, na queda de jogo de búzios, Regina Cheborak fala. Pode ser desde um fundo de garantia que não sai, a um processo que tem não sei o quê, quer dizer, pode ser um milhão de coisas que envolvem a justiça e documento. Só que você não está naquela para fazer conta. Então, aquilo já é a minha pergunta. Eu não sei do que você está falando aquilo. E o não saber é complicado, entendeu? Aí você começa a ficar falhado. Então, eu desaconselho a procurar ajuda à distância. Eu acho melhor ali no tete a tete, que o pai de santo vai falar uma coisa e você já tem como associar aquilo ao que você está querendo, e daí vai surgir uma nova pergunta. O Alexander, ele fala, boa noite. Se um zelador foi feito na Angola e tomou apenas um buri no EFAM, que era um filho na nação EFAM? Não, ele é Angola. Acontece muito. Muita gente aqui em São Paulo está falando que é
axé Muritiba, axé Oxumaré, axé não sei o que, ele não é nada. É um cara que veio de lá, matou uma galera na cabeça dele e já ganhou o título de aquilo. O Adilson, ele fala, Motumbá, o que o senhor acha do curso de Ori dado de santo via internet? Curso de Ori? Cara, é uma palhaçada, porra. Não tem nem o que falar isso aí, bicho. Cara, é o que eu falei. Primeiro, você acha que aprendeu ao longo dos anos, porque não é um assunto simples. Decidiu agora botar tudo na apostila e vender para você por 100 conto. Entendeu? Ou é muito inocente quem está comprando e é o espertalhão quem está vendendo. Porque não tem sentido isso aí. Ser humano, cada um é um. O que é bom para um não é bom para dois. A Karina, Buri raspa a cabeça? De jeito nenhum, nunca. Nem tira cabelo também. A Roberta, ela fala, Babá, no EFAM, ouvi dizer que o orixá trabalha. Isso é verdade? É verdade. Lava a louça? É varre? verdade. É verdade. Tudo isso era antigamente, hoje ninguém mais pratica isso. Isso é, na verdade, ajudar a pessoa a dar transe. Então, o orixá ficava incorporado quase que o dia inteiro. E tudo que era função que o Iaô ia fazer, bom, aí você tem aquela visão, pô, mas como é que pode um santo varrer um quintal? Tem que se lembrar que a pessoa tem um fragmento de Deus dentro dela. Não é o Deus, é o fragmento daquele Deus. Então, era uma forma de fazer com que o santo ficasse mais ativo e mais dentro da pessoa o tempo todo. Tem casos também que usa até os erês também, né? Coloca para trabalhar, né? Aí nós estamos umas coisas da Angola, casos que vieram com mistura de Angola, sabe? Já é outra coisa. Vai ficar meio misturado. Né? Misturadinho aí. O Rafael, ele fala, qual a sua opinião sobre o orixá não falar nos dias de hoje? Porém, os mais velhos dizem que era algo normal, após atingir certa idade. Então, Fazer um ar, o orixá falando em Yorubá misturado com português. não, mentira. Essa é mais umas causas que o senhor disse que o candomblé está morrendo? Não, peraí, vamos falar sobre isso aí. O Yorubá que esse suposto orixá ele vai falar é o Yorubá que o babalorixá sabe. Ok? Eu não tenho como chegar aqui agora e começar a falar aramaico. Senão você já me leva para a igreja católica lá que você vai ganhar um dinheiro comigo. É o seguinte, com mais de 7 anos, o santo bem mais velho, ele pode falar, mas ele não vai bater papo com ninguém. Ele vai falar alguma coisa com o Meked, ele vai falar alguma coisa com uma pessoa graduada, para ouvir, ele vai falar em tom baixo para que aquela pessoa entenda. Ele não vai ficar dando discurso. Não vira um bate-papo. Entendeu? Mas os santos dos antigos tinham essa flexibilidade em conversar, em falar o que precisava ser falado. Só que é uma coisa que geralmente era feita offline, né? Do barracão para trás ali, não é uma coisa pública. Mas o orixá fala. Só que você tem que ver quanto essa pessoa está incorporada para abrir a boca e falar alguma coisa. Senão ela vai falar um monte de merda só. A Patrícia, ela fala, boa noite. Boa noite. Rodante pode ser Eked? Aí ela explica. Tipo, a pessoa era rodante na Umbanda e foi pro candomblé. Ela pode ser Eked no candomblé? Então, supostamente ela pode, mas o que acontece? Como ela já dá transe, dificilmente quando você começar a chamar o orixá, ela também não vai dar o transe. Porque ela já tem uma facilidade na incorporação, entendeu? A Ana Flávia, ela fala, tem possibilidade de ver se é Eked ou não já no primeiro jogo? O primeiro jogo já te dá um indicativo se vai ser. Indicativo. Mas assim você vai para os finalmente, mas ali já mata muita da dúvida. O Márcio, ele fala, boa noite. Boa noite. Um babalorixá de Umbanda na sua casa, em uma visita, o senhor receberia como babá? Não, porque não é babalorixá. Babalorixá é pai de orixá. O pai de santo de Umbanda, pai de santo é um termo que se deu. Ele antigamente chamava de padrinho. Ele é uma pessoa que cuida espiritualmente de pessoas. Ele é um abiã dentro do candomblé. Ele não tem um espaço dentro do candomblé. Ele é abiã como qualquer outro. Como chegar um padre na minha casa. Ele, dentro da minha região, é abiã. A Flaviana, ela fala assim, babá, as rezas não poderiam ser melhor explicadas? Pois às vezes me sinto um boneco, só repito a reza, pois não estou entendendo nada. Cara, mas tudo começo é assim. Depois você vai se apurar. Os anos vão te dar o entendimento. Você vai começar a aprender a palavra. Eu também fiz a mesma coisa. Eu aprendi repetindo. Mas a gente repete errado. A gente mete o louco, fala qualquer coisa para não tomar baixa. A gente vai cantando errado. Mas é a verdade. Entendeu? Até hoje que eu vou colocar, eu não sou o cara mais velho de santo. Mas ainda quando eu conheço um pai de santo, tem uma idade, tipo, vem cá, essa palavra está correta, essa palavra. A gente debate assuntos sobre a palavra disso, a palavra daquilo, se corrige até hoje, é natural na nossa língua. O Mário, ele fala, babá, em um caso hipotético, Ok. uma pessoa feita no Queto, por alguma refaz a iniciação no Gigi, Ok. ela pode, depois de cumprir o tempo adequado, iniciar alguém no Queto? Não, porque ela abandonou aquela nação, ela passou para trás aquilo ali. Ela agora ela tem que fazer onde ela está. Porque
assim, vamos supor, você vai ser babalorixá. A gente está supondo que é uma coisa séria. Então, você saiu do Queto, né? É isso, foi pro Jeje. Você tem uma família de santo. Quando você for ser babalorixá, o seu babalorixá vai estar com você. Você, com certeza, vai chamar esse babalorixá do Jeje. E a sua família, seus irmãos, são do Jeje. Aquela sua história foi um passado que você deixou para trás. A Cláudia, ela fala, Motumbá, uma EQED pode fazer um Iaô? Nunca, jamais, de jeito nenhum. Assim, Nem Ogã. a Cintia, ela fala, oi, babá, boa noite. O senhor já explicou numa live sobre a finalidade de raspar um ogão uma EQED. Ok. E o adocho? Não é feito em nenhuma das situações? Não, em nenhuma das situações. O Carlos Tiodé, de Boa Lama, ele fala, boa noite. Boa noite. Sei que temos um Ori, um Ocan. Por que tem gente que insiste em Ori mesmo? Como assim? Ah, tá. Cara, não. Aí você tá querendo me guiar. A gente tem um Ori e um Ocan. Tá, beleza. Eu amo meu pai e amo minha mãe. Cabe 2 pessoas no meu coração. Então não é por aí. Você pega o Ori mesmo, quando a gente fala de mesmo, você está falando de santos que já puxam um outro santo. A qualidade define que ele está puxando um outro. Ou pessoas que, por um motivo, fez santo, deu-se uma merda aqui e acabou mudando de casa. Tem vários casos assim, até de pessoas famosas do candomblé históricas que fizeram santo de novo para outro santo. Então essa pessoa ficou ali mesmo, ela teve 2 iniciações. Ok? Então não é bem por aí que a coisa que a banda toca, não. O Wesley pergunta se o senhor tem alguma ligação com o Axé Batistini. Tem de amizade. Quando meu pai morreu, quem lavou minha cabeça foi o Tata. Quem muito me ensinou foi o Tata. Posso contar uma história? Estamos com tempo? Pode? Vou até contar uma história para vocês. Quando meu pai morreu, eu fiquei muito fodido. Bota um cara fodido, era eu. Faz vezes 10, era eu. O Tata foi um cara que ele lavou minha cabeça, nunca me pediu R$1. Ele foi na minha casa, ele comprou os bichos do meu santo. Ele deu os bichos do meu santo tudo. Ele comprou, do bolso dele, eu não tinha nada a dar a ele. Ele falou, você tem alguma coisa para tomar bolica? Eu falei, Tata, eu não tenho nada. Ele falou, se eu te der um bolico com caldo de canjica ali com um torô, você acredita? Eu falei, o que o senhor fizer de coração, eu recebo de coração, eu acredito. Chama Rumbei e humildade, tá, gente? Aí acontece, ele falou, vai pra esteira. Ele cantou um monte de coisa bonita no meu ori, e a única coisa que minha cabeça viu foi um caldo de canjica. E as minhas coisas que estavam amarradas no eu fiquei rico, porque eu estava fodido, na verdade. Mas coisas que não tinham solução começaram a aparecer logo ali. Você entendeu? Então ele foi uma pessoa extremamente boa para mim. Posso falar que eu sou um amigo do Axé Batistini. Hoje eu mantenho laços estreitos com o pai Carlinhos, que é muito meu amigo, o pai Giba, muito meu amigo. Marizinha tem uma consideração toda com ela, mas eu não tenho essa amizade estreita com ela. Mas até nesse dia que ele foi de comer meu santo, tudo isso aí, Marizinha estava junto. Então eu tenho muita gratidão ao Axé Batistini. Mas não sigo o Axé Batistini. Se for na minha casa, ele quer assim, ó. Eles são para lá, eu sou para cá, tudo diferente. O Eduardo, ele fala, qual a origem dos orixás? Viveram neste mundo ou são de outro mundo? Alguns viveram no mundo e outros são divinos. O Exu pode ser considerado um anjo? O anjo? Cara, não. O termo anjo é muito católico, né, cara? O Exu, ele é uma divindade. O Exu é uma divindade. O Eduardo Pérez, ele fala, ou pode usar fios ou apenas seu Ian e Mocan? Não, é os fios dele que ele fez santo, que ele se iniciou e o Mocan dele. Não é nada. O Eduardo Oliveira, boa noite. Pode falar da comida do Lubagé, onde as pessoas comem apenas um pouco e o restante da comida é depositado no balaio, sabendo que é um alimento sagrado? Não é que não tem. O certo é comer tudo. Pegou a folha para comer. Não tem. Só que o Lubagé não é comida de todos os orixás, como tem muita gente que quer, comida do Oxóssi, comida do Ogum, comida do Oxum, comida. Não é isso. São comidas do povo que é Egebe, são comidas específicas para aquele ebó, para aquela situação. O certo é pegar a folha e comer tudo. O que vai voltar na folha, muitas vezes é porque tem um osso ali, uma folhinha de uma coisa que você desembrulhou, né, uma coisinha assim. E se não tiver nada também, é só a sujeira, não tem problema. Você passa aquela folha e você bota lá. É para você se limpar por dentro, para tirar as doenças de dentro. Câncer, doença grave de órgãos, é para você limpar aquilo. Numa urgência, pode deixar assentamento de santo em casa? Pode pôr no mesmo quarto, porém com algum divisor, o santo e o orixá? Acho que ela quis dizer o Exu, né, e o orixá. O Exu e o orixá? Pode, não tem problema nenhum. Agora depende. Se esse Exu que você está falando é um Exu de candomblé, que foi montado, é uma coisa. Agora você está falando que dando um quarto tá a Pombagira, Maria Padilha, junto com algum, fica esquisito, né? Você tem que separar divindades de eguns. Na verdade,
essas entidades de Umbanda, trancar a rua, não tem assentamento, foi uma adaptação que Pai de Santo Criado da Umbanda entraram para o Candomblé, tentaram perpetuar aquilo fazendo assentamentos, mas eles não têm uma tradição de assentamento. Lembrando aí, pessoal, que é o seguinte, a live hoje nós vamos estender um pouquinho mais, tá? Então, vocês sintam-se confortáveis em fazer as perguntas de vocês e também compartilhar o máximo que vocês puderem compartilhar essa live aí, tá? Eu só vou pedir uma coisinha aqui na frente, que o nosso amigo pede uma aguinha lá, porque o babá já está seco, já, que não veio aqui a aguinha hoje, tá? Mas, daqui a pouco, o babá orixá aqui... Ele é horrível, não vai nem aparecer na câmera, porque o bicho é feio mesmo. Amir, ele fala, boa noite. Boa noite. Existe a possibilidade de uma pessoa, quando criança, ter caminho para ser rodante, não fazer santo, e quando chegar à fase adulta, o caminho muda para Ogã ou Eked? Sim, existe a possibilidade. Existe a possibilidade, sim. A Jéssica, ela fala, babá, o que o senhor acha sobre o Iaô cumprir o que lê apenas 21 dias, depois do Oroncó e o restante deixar por Ibá cumprir? Então, vou dar minha opinião sobre isso aí. Eu, em casa, faço assim. O Iaô deu o nome, 21 dias de quelê, acabou. Tira o quelê, mas eu não falo para cumprir na casa dele. Eu encerro o assunto. Para mim, está encerrado e acabou. Ele vai cumprir 7 dias de Oxalá e acabou. Porque não tem como, a pessoa não vai cumprir. Então, melhor liberar a pessoa daquela obrigação e falar, segue a sua vida e dá assim, os preceitos de um ano que a pessoa não pode, do que falar, você vai para sua casa, você é casado lá, sei lá, mas você não vai trepar, hein? Mentira. Eu tô pedindo pro cara falar, não toma banho quente, viu? Meu, não tem, o cara vai errar, aí você vai forçar duas situações, ele vai se sentir culpado por aquilo, ou ele vai virar um mentiroso, vai chegar na sua casa e falar, pai, cumpri tudo em cima. Não cumpriu, mentira. Não vai cumprir tudo em cima. Você vem no mundo solto aí, quando você trabalha, tem que estudar e discutir com as pessoas, bate o carro, tá, não tem como você fazer cumprir preceito. Preceito dentro da roça. Bem cumprido dentro da roça. Você daí para fora, a água mágica está passando por baixo. Está vindo por aqui, ó. Caiu na minha mão. Foi mais fácil. A Irta, ela diz, quando se diz cabeça meje, isso quer dizer 2 orixás na mesma cabeça? Isso. Mas o segundo orixá que divide a cabeça será o Jontó? Não, aí você vai ter um outro. Entendeu? Você tem 2 orixás e você vai ter um outro orixá. Vou dar exemplo, eu não vou falar de qualidade, mas vou entrar nessa. Quando você fala de Onira, quando você fala de Onira, você está falando de um orixá que é meje com Oxum. E ela tem um segundo santo. Ok? Então esse é um orimeje, porque a qualidade chama. A qualidade chama. A Lilian, ela tinha feito a pergunta, a gente não tinha visto aqui, ela mandou novamente. Uma criança que sobreviveu a uma tentativa de aborto, é um abicu? É um abicu. Tem um carrego de abicu. Todos têm carrego de abicu. O adotado também tem carrego de abicu. Tem vários que têm carrego de abicu. É carrego, não é abicu puro. O abicu puro é o que eu falei para você. É aquele que no nascimento dele a mãe morreu. No parto. Ele veio, a mãe... Esse não pode raspar a cabeça. Se inicia, mas ele não raspa. Ele passa por um outro processo de iniciação que é diferente de fazer o tuzão. No caso de adotado, como tem carrego de abicu também. Aí cada carrego vai dar gêmeos, é carrego de abicu. Já não tem gêmeos, o casal, o pai e a mãe esfria. Tem um monte de coisa aqui no meio. Eu não posso falar aqui. Babá, boa noite. A Paula. Sou sua fã incondicional, o senhor sabe. No caso, um homem tem um orixá feminino. Existe a possibilidade dele se afeminar? E nesse caso, se faz o segundo santo masculino de frente? Olha, se ele é um homem formado e tem um santo feminino, muito provavelmente ele já é afeminado. Agora sim, se você pegar, vou colocar aqui uma criança ainda, e você jogou os búzios, você viu que ele é de Oxum. Grande possibilidade de 99,9% dele se afeminar. Então, se o babadorixá achar conveniente, ele pode trocar o santo daquela criança pela criança, ele pode trocar. Marcela, ela volta aqui naquela questão do Ororo Adjá. Ok. Ela fala, digo, babá, que antigamente algumas casas faziam um preparo para o instrumento Adjá ou Adjarim, por ser de tamanha importância para os rituais de nossa religião. Ele come. Passaria por um preparo ser usado. Ele passa por um preparo do dono da nação. Ele come. Ele come junto com o dono da nação. Não só Adjá, como quase todos os apetrechos de candomblé passam por sacralização. Ali, o Wesley fala, orixá abre o olho? Normal. Se você... Sabe o que é? O pessoal criou... Quando você é Iaô, você é ensinado a fechar o olho para que você dê o transe melhor. Porque se você ficar olhando, você vai estragar aquilo, você não vai se focar. Você tem que fechar o olho
aprender a dançar para poder acompanhar o atabaque, que o atabaque está chamando o passo, e seguir a Eked. Por isso que a Eked tem que ter noção. Tem a Eked que pega o adjá e sai correndo, e deixa o santo lá atrás. Essa Eked não está fazendo o santo se perder, ela está direcionando o santo. Porque o santo vai vir aos poucos, aí, durante os anos, é que vai firmando. Quando o santo fica velho, ele continua com o hábito de manter o olho fechado. Ok? Mas se o santo abrir o olho é normal. Agora, vamos colocar assim, que o santo você acha que ele está de olho fechado 100%. Pega esse santo, põe num espaço que ele não conhece, passa uma venda nele. Ele vai meter a cara na parede. Essa manifestação espiritual, essa divindade, está no corpo físico. Nada muda essa verdade. Mesmo que você tem, uma pessoa, vamos colocar, ela tem 80 anos de idade, que ela vai virar no Gugu, vai pular e sambar e tal. Não vai, ela tem um limite físico dela. Temos um limite físico. Não vai para o surdo seguir o atabaque. Não vai. A Lívia Fraga, ela fala, fui suspensa para uma cota de mameto da Dalunda há pouco tempo. Ainda não me confirmei em minha casa. Como faço para criar uma maior conexão com o Inquice, mesmo nessa fase inicial de contato com a espiritualidade? Cara, no teu caso, que é macota, seria o referente à Eked, né? Eu acho que é uma questão de entrega sua com o santo mesmo. É estar lá, estar presente. Depende de você que você vai pôr, fazer lá seu Ossé. É uma entrega, não tem... É difícil eu definir isso aí, porque é muito de coração. Tem gente que também pode fingir que está fazendo uma puta entrega e na cabeça a pessoa está, pô, que merda, na cabeça não nunca. Então, cada um sabe do seu coração, né? O Genildo, ele fala aqui, Babá, qual o nome dado ao instrumento que é tipo um mofá, mas sem a flecha, cravejado de conchas com casco de bi, empendurados? Desculpe a minha ignorância. Que pessoas apochalar, né? No seu nome. Também eu sou ignorante. O Rafael Ribeiro, ele fala aqui, a sua opinião sobre pessoas que quebram a quizila do orixá e acordam roxos, ou até mesmo entram em transe e o orixá o pune. Já ouvi falar apanhar do santo. Isso realmente existe? Existe. Antigamente, muito mais. Hoje as pessoas não dão santo como era antigamente. Antigamente era antigamente. Hoje elas gostam de falar que, porque o santo veio, porque fez isso, porque o santo voou, andou de ponta cabeça. Hoje é muita história. Eu vi o santo pegar e se estourar mesmo. Santo, vixe Maria. Mas são outras épocas, outras humildades, outras entregas. Tudo mudou. Tudo mudou, mudou muito. As pessoas não veem, mas mudou muito. A Carmen, ela fala, você pode desmanchar o Ibauri? Pode, o queto tradicional da maior parte das casas, falando da tradicional da Bahia, não mantém Ibauri. Ibauri é só para parar o Egé. Já parou tudo ali, acabou o cerimonial, eles lavam e guardam. Isso é. Ter Ibauri montado é uma tradição mais refã. A Thaís, ela fala, depois de iniciado, pode-se trocar orixá e trocar de Gina? Claro, então. É isso que eu negócio. Tem que para que trocar? Você tem que entender se teve uma cagada muito grande. Tem casos que... É muito complicado falar, porque tem muita coisa que seria preceito. Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Eu falei até na última live. Deixa eu ver o que eu falo para não falar merda. Vamos colocar, você tem o primeiro caso, que essa pessoa raspou a cabeça, deu um dia, dois, ela falou, quero ir embora. Ela foi embora. Não terminou os atos, não terminou no copo. Ela não pode voltar e se iniciar com o mesmo santo de novo. Esse santo acaba para ela tem que fazer um outro santo. Então, vou colocar aí, tem uma troca. Ou a pessoa que, vamos supor, você saiu de querer da sua casa, já feito com codado, e, sei lá, você pintou, bordou de quelê, uma cadeia de quelê, deu um tiro na cara de alguém de quelê, você fez alguma coisa muito grave nesse período de quelê. Essa pessoa, na minha época também era ensinado que essa pessoa tinha que trocar de santo, ela não podia mais continuar com aquilo. Então, já vi vários casos de troca de santo, antigamente, que pessoal, vou dar um exemplo bem bom aqui agora. Tem uma moça que foi se iniciar e tem um rapaz criando essa moça. E essa moça falou um desaforo que esse rapaz não gostou. Ele não era o pai de santo deixou ele incumbido de criar aquela... Esse rapaz pegou a cabeça do bicho lá, pintou, bordou, botou o cu de ideia na casa do caramba, ele pintou com o santo dela. Ele esculhambou com a coisa toda. Assim que o pai de santo chegou, ele raspou o santo. Ali já não tinha mais volta. A desgraça estava muito grande e a mulher ia sofrer consequências daquilo. Mas isso é um entendimento de culto, de candomblé, de vivência. Você vive aquilo e aprende aquilo. A gente fala, não, eu deixaria o mesmo, porque o santo entende, perdoa. Eu falei, tudo é baseado em energia. Se a iniciação tem que ter um passo a passo para dar certo, eu não posso deixar uma pessoa entrar no quarto, catar uma cabeça, faca nos olhos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A pessoa bagunçou demais o coreto durante a iniciação ali, não tem mais como continuar, tem que parar.
O Atilson, ele fala, como o senhor vê o uso de Ked, Ogã e Ebó dentro da Umbanda? Não tem uso para presidente da Umbanda. Nenhum. Ked, Ogã, Ebome? Boss? Não, tudo coisa de candomblé. A Umbanda não tem nada disso. A Umbanda, antigamente, quando eu fui para consultar, né? Eu nunca fui de Umbanda, mas fui para consultar. Era o pessoal cantando nas palmas, nem a tabaco tinha, que a tabaco também é do candomblé. Era o pessoal cantando nas palmas, o pessoal tudo de branquinho, aí eles viravam nos espíritos deles ali e davam as consultas. Tudo com a roupinha branca que tava, não tinha fantasia, não tinha nada. Era aquela roupinha mesmo. Aí eles lá fumavam charuto, tinha os cambos davam charuto, dava bebidinhas, tinha um preto velho e sentava. Esse show que está hoje está um show. E tem muita coisa de candomblé enfiada no meio que não pertence a eles. A Roberta, ela fala, a falta de obrigação de um ano pode interferir na vida pessoal da pessoa? Pode. A obrigação de um ano ela é muito importante porque ela é o encerramento do ciclo da iniciação. Não é só ela matar a galinha e tomar um bolinho e falar que tomou um ano. Ele é o encerramento daquela sua iniciação. Ele se encerra ali. Entendeu? Então, há atos que complementam o que foi feito. Então, é muito importante. O Mário, ele fala, na opinião do senhor, ainda existem casas que levam o candomblé a sério e que não se permitem contaminar com os muitos absurdos que vemos ultimamente? Cara, então, sabe qual é o problema? Você vai achar gente que é séria, mas é obrigada a abrir as pernas. Eu já vi bastante. Eu não posso dar exemplos, porque aí eu vou falar da pessoa. Tem pessoas que são sábias, mas não levam mais a sério por causa do tipo de pessoas que estão chegando. Porque hoje, eu tenho, sei lá, um saber incrível tô dando exemplo, tá, gente? De um ebó que você tem que fazer, mas para fazer esse ebó dar certo, você tem que ficar um dia inteiro com os olhos fechados. Tô dando exemplo. As pessoas não querem mais ficar com os olhos fechados. Então você acaba não fazendo mais aquilo porque as pessoas não querem mais. Então o Pai de Santo vai parando de fazer. Eu já vi Pai de Santo famoso de São Paulo, sabedor, fazer cagada na cabeça dos outros. Por que quis fazer? Porque ele sabia fazer e não fez. Se corrompe, né? A Marcela, ela fala, babá, eu posso obter o Exu Anã perto do portão da minha casa? Claro, um sacerdote que monta, alimenta, sempre que necessário. Ou somente no candomblé que pode ter? Somente no candomblé que pode ter. Para você não ter sentido algum que Exu anda no seu portão. Se for para essa cultura africana de hoje, todo mundo é bom cultuar Exu. Não funciona bem assim, aí vai virando bagunça. Você tem que ter religião no lugar onde você vai lá para fazer religião, é sua casa, é sua casa. O Adilson, ele fala, eu sou de Umbanda, mas tenho tido vários sonhos que remetem ao universo de candomblé. Poderá ser um chamado do orixá para o candomblé? Pode o ser. Jogo de Búzios pode me responder se é? O jogo de Búzios pode responder se é, mas o principal, a sua fé tem que responder se é. Você tem que saber se é. Você tem que ter certeza, você tem que saber, pô, é isso, eu senti que é isso. Porque senão você pode... Sabe o que? Você vai sempre cair naquela... Antes de eu fazer santo, no dia que eu fui para jogar búzios, eu não sabia nem que ia jogar búzios. Eu sou de São Pedro, uma coisa totalmente idiota. Eu era católico, mas não era tão fervoroso assim. Quando eu saí na rua, o pessoal foi jogar búzios, eu também fui jogar búzios. Quando meu pai santo falou que era de Airá, ele perguntou, sabe o que é de... Não sei do que o senhor está falando, é de comer isso aí? Ele falou, Airá seria o referente a São Pedro, Igreja Católica. Então eu tive a certeza que eu tive um chamado. Mas eu podia ter pensado que era uma coincidência. Então a sua certeza vai te dizer se está na sua hora. O Antônio Carlos, ele fala, babá, sua bênção, o Ogunté pode ser segunda com o Xalufã? Cara, então, aprendi que não, né? Mas, você vê a casa que você está aí, não sei. Eu aprendi que não. A Jaqueline fala, boa noite, babá. Motumbá. É muito comum ouvirmos falar que os orixás de Umbanda são espíritos sem doutrina. O que o senhor acha disso? Cara, eu acho que quem faz a doutrina é o líder religioso, o sacerdote. Bom, lembrando aí, pessoal, que é o seguinte, vai compartilhando ainda, porque dá tempo. Nós vamos ainda até... Vocês que sabem. Tem pergunta? Pede só um tempinho pro pessoal, a gente só vai mudar a bateria aqui. Aqui vai continuar, só um minutinho. Pessoal, vai trocar a bateria e a gente já retorna. É tipo um blackout. Só vai sumir a imagem e já volta. Só um fica aí. Não acabou ainda. Não acabou. É um de terror. Mas já... Fique quietinho, porque eu estou aprendendo bastante aqui. Tá com delay? Foi? Vai, só um minutinho. Tá indo, tá pegando no breu, uma Riverinha Ford 29.
É, Agora ele apagou. Por causa dele. sim. Não voltou mais. Dá um choque, né? Mas já tá Tá bom. voltando. Voltou. Voltou? Ok? Estamos de volta já. Né? E, pessoal, foi como eu falei agora há pouco. Vai mandando as perguntas de vocês, porque hoje está muito bom, muito forte. Inclusive, pouca gente fez pergunta de fio, né? Ah, porque acho que é mais uma curiosidade mesmo. É, Eu né? mostrei só mais para mostrar a ideia qual que é, do porquê aqueles fios de peso. Aproveitando um remetem, pouco né? de fio aí, por que a gente vê o pessoal, às vezes, com aquele monte de fio no pescoço? O que acontece com isso daí, babá? Eles gostam de usar, né? O hábito que faz um monge, né? Eu em casa, dificilmente eu boto um fio no pescoço. Eu boto uma roupinha branca, para mim tá bom. Agora, idealmente, Embora eu não tenha, é mas ter o filho, fazer o fio dele e o fio dele ter comido. O filho de É o santo que ele tem que vai usar o usar. fio dentro da casa, saber que santo ele é, quem ele é lá dentro, é importante. Usar o fio é muito bonito, acho legal e tal. É que eu estou em outra fase, né? Assim, como eu disse de novo, eu coleciono, para mim já não tem mais. No Mas, caso, mas vez ou outra eu uso um no ou caso, outro essas tal. peças são de colecionador mesmo, porque São peças bonitas, são peças se bonitas. vê que tem um valor muito grande. E eu tive muito mais, eu aqui nos momentos de miséria, tive que ver mesmo. Tive que ver. Pode continuar as perguntas aí. A Patrícia, ela fala, crianças que demoram a chorar quando nasce também é bicu? Não posso falar isso. Depende, sim, mas só se a criança beirou a morte ali, beirou o risco de não vingar. A mãe, ela fala, tira Simão de pai ou mãe de santo, ainda vivo? Não. Como? Não tem como. Só de outro pai de santo pôr a mão, você automaticamente já fez ação. Entendeu? Mas tirar do pai vivo, não. Não precisa fazer ato nenhum, que nem o pessoal Não, fala por aí. o pessoal inventa um monte de coisa para ganhar. Muita coisa que o pessoal fala no candomblé, muitos são porque aprenderam assim mesmo e mantém. Outros é porque ganham dinheiro mesmo. Tudo virou para pagar o dinheiro. Tá certo. A Miriam, ela fala, bênção, o que é rastro de abicu em Eked? É igual o que é em Aô? Que é o quê? Rastro de abicu? Rastro de abicu. Que termo que ela está usando? Não estou entendendo. Eu não entendi o que ela falou, rastro, eu fiquei meio na dúvida. Para não dar uma resposta merda, pergunta de Ô, novo. Miriam, pergunta novamente, por favor. É, A Denise, boa noite, babá. É possível 3 vezes na mesma cabeça? difícil, né? Aí é embaçado. Um orixá, trimeje, não. Nunca ouvi falar. Babá, a Leninha, o que o senhor acha de pai e mãe de santo quando o filho sai da casa, fica ameaçando o filho, dizendo que vai prejudicar e fazer a vida do filho? Sabe, eu não sei o que leva. Bom, é aquele mesmo cara que é casado e quando a mulher fala vai embora, ele fala, não, pelo amor de Deus, fica comigo, senão eu te mato. Quer dizer, é o mesmo tipo de cara. Porque se o cara quer ir embora, a casa não serve mais, não é mais legal, eu não sou mais. Então eu prefiro que você vá embora também. Você vai ter uma pessoa na sua casa que não vai valorizar em nada aquele espaço sagrado, então manda ele embora. E tem muito disso também, né? O Babalu já Eles ameaçam. Fica ameaçando. Sabe o que é? O cara faz uma ameaça velada. Ele faz assim, ameaça o Iaô, o filho santo. Ele chega aqui pro São Antônio, aí o Iaô tá aí, onde vocês estão com a câmera aí. Então, teu filho santo que ele mexeu comigo, ele capotou o carro 70 vezes, que eu fiz um rebote pra ele. Ele não está dizendo, mas indiretamente ele está. Se ele falou que ele fez isso com um filho de santo, cai fora. Fala porque ele está te ameaçando. E se ele é esse tipo de pessoa, ele é arbítrio, cara. Você quer ficar numa casa, você fica, não quer, vai embora. Foda-se. Não tem essa, cara. Não tem essa. Como também porque ele é um Iaô na minha casa. Não tem essa do santo ficar falando, mandando recado. Pô, santo falador agora. Seu santo quer que você venha aqui botar uma vela. Seu santo quer que você venha aqui. Para, pô. Santo é uma divindade. Ele está muito acima disso tudo. Segue, já. A Miriam, ela fala, o Davidson fala, babá, a Paucá é um orixá? É um orixá. Assim, a Paucá é a jaqueira. Você tem um orixá que é o orixá que você consagra ali, né? Mas é Paucá. É conhecido assim. A Miriam, se quer de não carregar doxo, por que abertura de cura no ori nos braços? É normal? A abertura de aberés
Cura é Angola. A amplitude merece, você faz braço, peito, costa, é proteção. Ela não tem nada a ver com o corte que é feito na sua cabeça. Aquele corte na sua cabeça é paiaô. Você entendeu? Aquele corte que você faz no resto do corpo vai outras coisas. Aquilo é uma proteção. O Bruno Linhares, ele fala, pai, boa noite. Quando você faz santo com um pedaço do orixá em nós, existe uma alteração da nossa personalidade para a personalidade do santo? Aquilo vai ser uma gotinha que caiu, e do mesmo jeito que você vai aumentando aquele transe, você também vai mudando suas características de personalidade, elas vão ficando mais firmes em você, né? Você ficando mais desenhado, né? Mais definido. A Arlete, ela falou, Motumbá, babá, quais as consequências de ter um otá trocado? Ou seja, na primeira obrigação, corta em um e em outro procedimento, corta em outro, por conta de ter perdido. Mas que perde o otário? Foi para onde? Não tem como perder um otário, gente. O quarto de santo é um lugar restrito, não é um entra e sai. O quarto de santo é o orixá entra para fazer as coisas dele, e ele tem uma chave, e quem entra lá é ele. É ele e uma outra pessoa que ele confia, tem uma confiança que vai entrar lá. Não é um entra e sai, não pode na festa da uva. Agora, de verdade, é o que eu falei, o santo está na sua cabeça, não está naquela pedra. Aquela pedra foi consagrada, aquele orixá, porque é o altar dele, é como se fosse um mini altar, colocado por Deus, que foi colocado dentro de você. Então, vamos colocar que minha casa pegou fogo, explodiu um bujão de gás, sei lá, meu santo voa pelos ares, não tem mais. Então, eu vou falar que eu não sou mais santo? A irata dele, como um escravo que chegou no Brasil, os santos que eles se iniciaram, os ibás, o que eles tinham, ficou na África. Mas eles vieram para casa dentro do corpo deles. E para eles só ajeitaram de novo para poder cultuar. O Anderson Cunha, ele fala, homem pode ser iniciado por Nanã? Pode. Assim, de verdade, como eu falei, sei que tem a mãe Néia de Nanã, que é uma pessoa graduadíssima, respeitadíssima, não estou pondo isso em questão. Dentro do meu conhecimento, aprendi que pessoas de Nanã não podem ser orixás. Mas partindo do princípio que pode, então ela pode iniciar qualquer um. Assim como um babalorixá homem pode iniciar uma mulher de Nanã. Viu só um minutinho, que tá aparecendo a imagem da câmera aqui. Como assim? Porque a gente tem que trocar a bateria por causa do tempo. E aí tá aparecendo negócio de reparo e ainda não saiu. O som tá normal. As pessoas estão ouvindo. Okay. É que tá aparecendo a imagem da bateria junto. Por quê? Por quê? Alguma coisa que substituiu. O áudio tá normal, o pessoal tá vendo assim. Mas quanto tempo deu a bateria? Agora aqui tem mais 1h30. É que ela tá aparecendo essa mensagem agora. Você colocou 1h30 para desafiar, Cassiano. Mas você vai acabar? Não, dá para continuar. É que tá aparecendo essa mensagem para as pessoas. O áudio tá fluindo normal. Não sai. Tô tentando tirar ela aqui. Enquanto isso, a gente vai fazendo as perguntas. Nós fazendo as perguntas, vamos resolvendo, vamos respondendo. A Magali, ela fala, boa noite, babá. Pode-se pagar por 1 ano e 3 anos juntos? Não existe isso. Você está tomando 1, você está tomando 3. Como é que você toma 1 e 3? Isso é uma... Porque assim, isso é uma... Como chama? É uma expressão só, é uma expressão. Mas, na verdade, tem muito pai de Santos anos para ganhar dinheiro. Ele fala que está te dando 1, e aí vai te dar 3 também, e ele cobra 2 vezes. Mas não existe isso. Ou você está tomando obrigação de 1, ou você está tomando obrigação de 3. O Anderson fala, quem é de Oxalá pode receber Exu? Cara, aí você está falando de Umbanda, não é minha praia. Mas sim, porque você está falando de entidades que entram no seu corpo, não tem nada a ver, tem com a sua iniciação. Então, está falando de Umbanda. Entendeu? Só falando sobre esse negócio do 1 ano, é o seguinte, a obrigação de 1 ano é obrigatório. Se você chegou a 13 e não tomou 1, tem que voltar para 1. 1 é obrigatório. Aí você fala, pô, eu tô com 14, você tomou 1, aí passou de 3, você já está com 14, pode tomar 7? Pode. Você não precisa voltar para 3. A obrigação que não se cumpre é 1. A 1 é obrigatório. 1 ano é obrigatório. A Norma, ela fala, fui suspensa o time. Após 11 anos, fui a 4 jogos de bússola. Me disseram que tenho o cargo de alorixá. Isso pode acontecer? O jogo tem que abrir casa. Não, ela foi o quê? Suspensa? Suspensa outono. Suspensa outono de quê? Então, aquela só fala... Outono é onde... Ela fala que ela foi suspensa outono após 11 anos. Não. Foi a 4 jogos de búzios e disseram que ela tem cargo de alorixá. Não existe isso.
Porque, assim, a queda que indica o cargo no jogo é a mesma queda que indica que você vai ser Iaquiquerê, ou que você vai ser Iaingena. Quem decide isso é o Babalorixá. Entendeu? O jogo pode indicar que você tem um caminho para algo. A escolha de algo para que você serve é o Pai de Santo que decide. Que depende, não adianta lá, o jogo quer que você seja mãe de santo. Depende se é casada, tem um dinheiro, você viaja o país, você tem faculdade de medicina, você adora ser médica, você vai ser uma mãe de santo medíocre. Porque você não quer, na verdade. Então, a indicação do posto serve para o Babalorixá avaliar para que você serve. A Liliane Machado, ela perguntou: todo iniciado de Oxum passa obrigatoriamente pela cachoeira em seu ritual de ação? Não. Não. Se a pessoa fizer, vou colocar que você vai fazer santo, sei lá, num lugar que nem cachoeira tem, então você não pode fazer santo. A Carolina, ela fala: Babá, o senhor já viu algum caso de Babalorixá ou Ialorixá que perderam a mediunidade e não recebem mais seu orixá de cabeça devido à vaidade e a fazer da religião um comércio? Cara, eu já vi, mas aí não porque, vamos colocar assim, não é por sentido de castigo, é porque realmente ele se desconecta daquela divindade nele, tá? Ele perdeu o foco do que ele está fazendo ali, ele começa, vou fazer uma festa de Airá, estou preocupado se a Airá está bem servido, se vai ficar bonito, se está tudo direitinho, e ele já começa a pensar, será que os convidados vão gostar? Então o cara começa a perder o foco do que ele está fazendo ali. Então esse desligamento é íntimo, entendeu? É íntimo com o santo. Tem que sempre se tirar o critério de certo, de pecado, coração negro, porque ele vendeu uma polícia fora. Estamos falando de intimidade com o seu Deus, dessa intimidade, essa busca por ele. Bom, aqui a gente não conseguiu tirar aqui da câmera. Vamos fechar a live hoje, Vamos fechar isso. né? E terminar com o Sandro. Ele fala: Babá, qual o uso do fio de conta tem que ser somente dentro da roça? Hoje em dia eu vejo muita gente que usa para trabalhar, sair, beber, enfim, para coisas mais casuais, menos sagradas. O que o senhor acha disso? Eu acho que você tem aqueles seus fios que são para te proteger, que você pode usar e tal, só que assim, beber com fio de conta, que você vai pintar e bordar também já é de fuder, né? O cara tem que ter o bom senso e saber a hora que tá usando essas coisas, entendeu? Mas ele é uma proteção, mas se você tem gente que usa por modinha, tem os modinha, que agora é modinha ser candomblé, entendeu? Mas porque quem usa por convicção religiosa vai preservar a presença do fio ali, não vai esculhambar com o fio de conta. Bom, pessoal, aqui nós vamos encerrando a nossa live, agradecendo ao Babá Cassioli, que ficou respondendo a todas as perguntas, o que ele pode responder ou não. Lembrando que as respostas que ele dá, o que ele ensina, o que é colocado, não é a confronto para nenhum ilê, não é a confronto para nenhum outro babalorixá, tá? Ou ensinamentos que vá tirar ou desviar algum filho de algum terreiro. Nem estou chamando ninguém para minha casa. Vocês ficam na casa de vocês aí. Se achar que a casa não é legal, que é putaria, procure outra. Eu não estou dando meu WhatsApp, eu não estou divulgando nada, não estou para ninguém me procurar. Não estou fazendo essa live por este motivo. Eu estou na internet faz tempo falando, porque eu quero que o pessoal se conscientize. Procure um candomblé ortodoxo, um candomblé baseado em regras, para a gente ter uma religião séria, parar de ser candomblé de Nárnia, de fantasias. É para você, tá? Para vocês terem essa ferramenta, tá? E tirarem as dúvidas de vocês. Ok? Então, Cassioli, mais uma vez, muito obrigado. A semana que vem nós estamos de volta. Estamos de volta. Se Deus assim quiser. Tá? E, pessoal, muito axé a todos e boa semana. Vou cantar uma musiquinha enquanto na casa. Pode ir cantando, ainda está encerrando. Vai lá que eu vou...